Olá, galerinha! Aqui é o professor Gerdau Marques. Eu estou trazendo hoje para vocês mais uma videoaula para as turmas de oitavo ano de matemática, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Hoje nós iremos resolver a atividade proposta da página 60 do nosso livro A Conquista da Matemática. Pessoal, nós temos o seguinte: na primeira questão, nós temos observe os números a seguir. Aí nós temos o número menos 4, menos 2,3, menos 1 quarto, 0, 0,6666, certo? Que é uma dízima periódica com uma barrinha em cima, 1 e a raiz quadrada de 8. Vamos lá, no item A ele pergunta quais deles pertencem ao conjunto dos números naturais. Pessoal, quando nós pensamos em números naturais, o que vem na nossa mente naturalmente seria o que, pessoal? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? E assim por diante. Então, nesse caso, os números que são naturais aqui, nós só temos o 0, ok? O 0 e o número 1, ok? Como vocês podem ver aí na resposta. O 0 e o número 1. Pronto, aqui o 0 e o número 1. No item B, nós temos quais desses números pertencem ao conjunto dos inteiros. O que são os números inteiros, pessoal? São os naturais mais os seus respectivos negativos. Por exemplo, nós temos o 0 e o 1. Então temos o menos 1, o 2 e o menos 2, o 3, o menos 3, o 4, o menos 4. Juntando tudo isso, nós temos os inteiros. Então, números inteiros são aqueles números que são a junção dos naturais mais os seus respectivos negativos, tá bom? Então, neste caso, nós temos três números, ó, pessoal. O menos 4, tá? É um número inteiro. O 0, o número 1 e só, tá bom? Na letra C, nós temos número que pertence ao conjunto Z, mas não pertencem aos naturais. Observem, pessoal, quem está no conjunto dos inteiros e não está nos naturais é o negativo, né? No caso é o menos 4. Ok? Ó. Observar aqui. Ó. Na letra D, a gente quer que a gente encontre os números que pertencem a Q, mas não pertencem ao Z. O que são o conjunto Q, pessoal? O conjunto dos números racionais. Todos aqueles números que podem ser escritos na forma de fração, A sobre B, tá bom? Então, se nós observarmos aqui, nós temos os números que pertencem aos Q e não pertencem ao Z, né? Então, vamos tirar o menos 4, o 0 e o 1, está excluído, tá bom? Então, nós vamos ter o menos 2,3. Se eu quiser, eu posso colocar esse número em fração, né, pessoal? É só pegar menos 2,3 vai ficar o quê? Menos 23 sobre 10. Por quê, pessoal? Só tem uma vírgula depois, uma casa depois da vírgula, que é o número 3. Então, 0. Por que ficou 23 em cima? Eu tirei a vírgula daqui, ó. Sobrou 23. 23 sobre 10. Então, está em forma de fração. Ok? O menos 1 sobre 4, que é já um número no formato de fração, então ele pertence ao Q. E nós temos o 0,6. 0,6 barra, pessoal, significa que nós teríamos o que? 0,666, para lá, teralé. Isso aqui nós podemos colocar em fração também, vocês lembram, né? Vê o rapaz que está se repetindo, que é o 6, então fica 6 sobre 9, porque 9 só é um número que se repete, só é o número 6. E nós podemos simplificá-la por 3, e nós teríamos 6 dividido por 3 dá 2, e 9 dividido por 3 dá 3. Logo, esse número 0,6 barras pode ser escrito como 2
terços. Então, neste caso, pessoal, ele pertence ao conjunto Q, que ele pode ser escrito na forma de fração. Ok? E nós temos a letra, questão 2. Né? Vou apagar aqui, pessoal. Apagar. Sim, a questão 2 pede o seguinte: observe os seguintes números. Apagando aqui. Observe os seguintes números. Os números a seguir. Aí nós temos 6, raiz de 6, 6,6 e o menos 6. Identifique quais deles são reais e naturais. O número natural, pessoal, é aquele que sai naturalmente, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Então, no caso natural aqui, nós só temos o número 6. Na letra B, que seja real e inteiros. Então, inteiro é quem, pessoal? Seria o número 6, que é natural, e mais o seu negativo, menos 6. Reais e racionais. Racional é todo número que pode ser colocado em fração. Então, nós temos o 6, ó, eu posso colocar 6 sobre 1, ok? Isso aqui é uma fração. 6 dividido para 1, vale 6. Esse daqui eu posso colocar em fração, vai ficar o que, pessoal? 66 sobre 10, tá bom? E esse daqui pode ser colocado em fração sobre 1. Então, esses três números são racionais. E ele quer que nós identifiquemos um número que seja real e irracional. No caso, é raiz quadrada de 6, porque não dá um número exato, tá bom? Se vocês forem na calculadora, vai dar um número com infinitas casas decimais sem repetição. Na questão 3, pessoal, nós temos o seguinte: qual destes números reais é o maior? Aí nós temos raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 5, se nós formos na calculadora e procurarmos o valor dessa raiz quadrada de 5, nós iremos encontrar 2,2360 67, 97 e 7. Tá bom, pessoal? Então aqui nós temos infinitas casas decimais e não tem uma repetição. No caso, esse número raiz quadrada de 5 ele é um número irracional. E vamos ver o 22 dividido para 9. Pessoal, vamos pegar aqui 22 e dividir ele para 9. Vamos ver quanto que dá. 22 dividido para 9. 22 cabem duas vezes. 2 vezes 9, 18. Para 22, 4. 0 e vírgula, né? Então vai dar o que? Número que multiplicado com 9, daí perto de 40, seria um 3, 4 vezes 9, 36. 4 vezes 9, 36. Para chegar em 40, sobra 4, 0. 4 vezes 9, 36. Sobra 4, 0. 4, tará. Então é uma dízima periódica, pessoal. 2,4, 4 e não tem fim. Tá? Aí ele pergunta qual é o maior dos dois, pessoal. Se o primeiro deu 2,23 e o segundo deu 2,44, o maior é o nosso segundo, 22 dividido para 9, né? Que é o nosso maior número neste caso. Questão 4. Na questão 4 nós temos, usando os símbolos, deixa eu apagar aqui, pessoal, senão vai ficar ruim aqui. Pronto. Usando os símbolos, pertence ou não pertence, tá bom? Pertence ou não pertence. Estabeleça a relação entre. Então, pessoal, nós temos 100 e os números reais sem o zero. No caso, 100 pertence aos números reais sem o zero, que esse asterisco diz que exclui o zero, tá bom?
100 e os reais positivos. 100 pertence aos reais positivos? Pertence sim. Tá bom, pessoal? Ele pertence aos reais positivos. Na letra C, 100 e os reais negativos. 100 pertence aos reais negativos? Não. 100 ele pertence aos reais positivos. Tá? Então ele não pertence aos reais negativos. Na letra D, raiz quadrada de 9 e os reais, eles pertencem? Pertencem, porque a raiz quadrada de 9 vale 3. Né? Então, isso aqui pertence aos reais. Na letra E, menos raiz quadrada de 9. Pertence aos reais? Pertence sim, pessoal. Porque fica menos, ó. Esse menos, ele está fora da raiz. Menos 3, né? Que a raiz quadrada de 9 vale 3. Tá? Então fica menos 3. Se o menos estivesse dentro da raiz, aí não pertenceria não. Na letra F, raiz quadrada de menos 9. Ok? Então, nesse caso, não pertence aos reais, porque não existe um número que elevado ao quadrado dê igual a menos 9. E na letra G, nós temos 2,6. Ele pergunta se pertence aos reais positivos. Sim, tá? Pertence aos reais positivos. Na questão 5, pessoal, nós temos da Saresp, São Paulo, né? José, com sua calculadora, determinou o valor de raiz quadrada de 5 e obteve como resultado 7,0710.678 infinitas casas. Pode-se provar que esse número tem infinitas casas decimais e não é dízima periódica. É, portanto, um número irracional, natural, racional ou inteiro relativo. Pessoal, se ele tem infinitas casas decimais e não é dízima periódica, logo ele é um número irracional. Tá bom? É irracional. Agora, se ele fosse infinitas casas decimais e tivesse uma repetição, fosse uma dízima periódica, neste caso ele seria racional. Ok? Questão 6. Construa uma reta real e nela localize os seguintes números. Aí, pessoal, nós temos aqui, ó. Aqui é porque faltou os números. Aqui é o número 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Aí para cá, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Pessoal, observe. Onde é que está localizado o menos 5? Ó? Aqui, menos 5. 7 dividido para 2 seria o que? 7 dividido para 2 dá 3,5, né? Então está entre 3 e 4. 3,5. Vem no meio. Raiz quadrada de 9 seria 3. Aqui, ó. Tá? Menos 0,4. Então, menos 0,4 está entre menos 1 e 0. Tá? Quase no meio. E o menos 5 dividido para 4. Aí você pega 5 e divide para 4. Certo, pessoal? Pega 5 e divide para 4. Vamos lá, dividir aqui. 5 dividido para 4. Menos, né? Pronto. 5 dividido para 4 fica... 5 é maior, então cabe uma vez. 1 vezes 4 é 4 para chegar em 5. Falta 1. 10 e vírgula. Cabe duas vezes o 4 dentro do 10. 2 vezes 4 é 8 para chegar em 10. Falta 2. 20. Dá 5. 5 vezes 4 é 20 para 20. Nada. Então fica 1,25 menos 1,25. Onde é que está localizado menos 1,25, pessoal? Está entre menos 1 e menos 2. Ó. Tá bom? Então pronto, foi feita a localização dos pontos dados. Na questão 7, ele pede o seguinte: junte-se a um colega e crie um exemplo de um número real que seja também racional e esteja escrito na forma fracionária. Esse número é uma dízima periódica? Ele pergunta. Então vamos lá, vamos imaginar, pessoal. Ó, crie um número
real que seja também racional. Então vamos dizer aqui 9 dividido para 2. Pronto, que é um número real, tá? Que ele esteja na forma escrito na forma fracionária, certo? 9 dividido para 2 dá o que, pessoal? Dá igual a 4,5, né? 4,5. Então esse número é uma dízima periódica? Não, não é obrigado não, tá bom? Não é obrigado ser uma dízima periódica, mas isso é uma resposta pessoal, tá bom, pessoal? Então vocês podem colocar, não é obrigado ser uma dízima periódica. Eu coloquei aqui 9 sobre 2, vocês podem pensar em qualquer número que fique na forma de fração, ok? Pronto, galera. Espero ter ajudado vocês e até a próxima oportunidade.